Revista Espírita. Primeiro ano 1858. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Revista Espírita, setembro de 1858. Uma advertência de além-túmulo. O fato seguinte foi relatado pela Patrícia de 15 de agosto de 1858. Terça-feira última, obriguei-me, talvez bastante imprudentemente, a contar-vos uma história comovente. Deveria pensar em uma coisa, que não há histórias comoventes, não há senão histórias bem contadas, e o mesmo relato, feito por dois narradores diferentes, pode adormecer um auditório ou dar-lhe arrepios. Que ouvi eu com o meu companheiro de viagem de Cherbourg a Paris, o Sr. B., de quem tenho anedota maravilhosa. Se tivesse estenografado sua narração, verdadeiramente, teria alguma chance de vos fazer estremecer. Mas cometi o erro de reportá-lo à minha detestável memória, e o lamento vivamente. Enfim, tanto bem quanto mal, eis a aventura, e o desfecho nos provará que hoje, 15 de agosto, ela é completamente de circunstância. O Sr. de S., um nome histórico considerado ainda hoje Conra, era oficial sob o diretório. Para seu prazer, ou pelas necessidades de seu serviço, ele viajava para a Itália. Em uma de nossas províncias do centro, foi surpreendido pela noite e se considerou feliz por encontrar uma pousada sob o teto de uma espécie de barraco de aparência suspeita, onde lhe ofereceram uma ceia e um catre em um celeiro. Habituado à vida de aventuras e ao rude serviço da guerra, o Sr. de S. comeu com bom apetite, deitou-se sem murmurar e adormeceu profundamente. Seu sono foi perturbado por uma aparição horrível. Viu um espectro se levantar na sombra, caminhar com passo pesado para o seu catre, e deter-se à altura da cabeceira de sua cama. Era um homem de uns 50 anos, cujos cabelos grisalhos e eriçados estavam vermelhos de sangue, tinha o peito nu, e sua garganta enrugada estava cortada de feridas abertas. Ficou um momento silencioso, fichando seus olhos negros e profundos sobre o viajante adormecido, depois, sua figura pálida se animou, suas pupilas irradiaram como dois carvões ardentes, pareceu fazer um violento esforço, e, com voz surda e tremente, pronunciou estas estranhas palavras. Eu te conheço, és soldado como eu, homem de coração e incapaz de faltar a palavra. Venho pedir-te um serviço que outros me prometeram e não cumpriram. Há 3 semanas fui morto, o hospedeiro desta casa, ajudado por sua mulher, me surpreendeu durante meu sono e me cortou a garganta. Meu cadáver está escondido sob um montão de lixo, à direita, no fundo do galinheiro. Amanhã, vá procurar a autoridade do lugar, conduza 2 policiais e me faça sepultar. O hospedeiro e sua mulher se trairão, por si mesmos, e tu os entregarás à justiça. Adeus, conto com tua piedade, não esqueça o pedido de um velho companheiro de armas. O Sr. de S., despertando-se, lembrou de seu sonho. A cabeça apoiada sobre o cotovelo, ele se pôs a meditar, sua emoção era viva, mas se dissipa diante das primeiras claridades do dia, e ele se diz como Atali. Um sonho, devo me inquietar com um sonho. Violentou seu coração e não escutando senão sua razão, fechou sua valise e continuou sua viagem. À tarde, ele chegou à sua nova etapa e se deteve para passar a noite em uma estalagem. Mas, apenas havia fechado os olhos, o espectro lhe apareceu uma segunda vez, triste e quase ameaçador. Eu me admiro e me aflijo, disse o fantasma, de ver um homem como tu se perjurar e faltar ao seu dever. Esperava mais de tua lealdade, meu corpo está insepulto, meus assassinos vivem em paz. Amigo, minha vingança está em tua mão,
Em nome da honra, eu te intimo a retornar sobre teus passos. O Sr. de S. passou o resto da noite numa grande agitação. Chegou o dia, teve vergonha de seu medo e continuou sua viagem. À tarde, terceira parada, terceira aparição. Desta vez, o fantasma estava mais lívido e mais terrível, um sorriso amargo errava sobre seus lábios brancos, falou com uma voz rude. Parece que te julguei mal, parece que teu coração, como o dos outros, é insensível aos pedidos dos infortunados. Uma última vez venho invocar tua ajuda e apelar à tua generosidade. Retorne a X, vingue-me, ou seja maldito. Desta vez, o Sr. de S. não deliberou mais, voltou atrás até a estalagem suspeita onde havia passado a primeira de suas noites lúgubres. Foi à casa do magistrado, e pediu 2 soldados. À sua vista, à vista dos 2 soldados, os assassinos empalideceram, e confessaram seu crime, como se uma força superior lhes arrancasse essa confissão fatal. Seu processo se instruiu rapidamente, e eles foram condenados à morte. Quanto ao pobre oficial, cujo cadáver se encontrou sob o monte de lixo, à direita, no fundo do galinheiro, foi sepultado em terra santa e os sacerdotes oraram pelo repouso de sua alma. Tendo cumprido sua missão, o Sr. de S. se apressou em deixar o país e correu para os Alpes sem olhar para trás. A primeira vez que ele repousou em um leito, o fantasma se dirige ainda diante de seus olhos, não mais bravo e irritado, mas doce e benevolente. Obrigado, disse ele, obrigado, irmão. Quero reconhecer o serviço que me prestaste, mostrar-me-ei-te uma vez ainda, uma só, 2 horas antes de tua morte, virei a divertir-te. Adeus. O Sr. de S. tinha então ao redor de 30 anos, durante 30 anos, nenhuma visão veio perturbar a quietude de sua vida. Mas em 1820 e poucos, dia 14 de agosto, véspera da festa de Napoleão, o Sr. de S., que permanecera fiel ao partido bonapartista, reuniu num grande jantar uma vintena de antigos soldados do Império. A festa estava muito alegre, o anfitrião, se bem que velho, todavia, estava bem conservado e bem. Estava no salão e tomava-se o café. O Sr. de S. teve vontade de tomar uma pitada e percebeu que esquecera sua tabaqueira no quarto. Tinha o hábito de servir-se, ele mesmo, deixou um momento seus hóspedes e subiu para o primeiro andar de sua casa, onde se achava o seu quarto de dormir. Não havia acendido a luz. Quando entrou num longo corredor que conduzia ao seu quarto, se deteve de repente, e foi forçado a se apoiar contra a parede. Diante dele, na extremidade da galeria, estava o fantasma do homem assassinado. O fantasma não pronunciou nenhuma palavra, nem fez nenhum gesto, e, depois de um segundo, desapareceu. Era a advertência prometida. O Sr. de S., que tinha alma forte, depois de um momento de desfalecimento, reencontrou sua coragem e seu sangue frio, caminhou para seu quarto, ali tomou sua tabaqueira e desceu de novo para o salão. Quando ele entrou, nenhum sinal de emoção aparecia em seu rosto. Misturou-se à conversação, e, durante 1 hora mostrou todo o seu espírito e toda a sua jovialidade costumeiros. Em minutos seus convidados se retiraram. Então, ele se sentou e passou 3/4 de hora no recolhimento, depois tendo posto em ordem seus negócios, se bem que não sentisse nenhuma moléstia, retornou ao seu quarto de dormir. Quando abriu a porta, um tiro estendeu morto, justo 2 horas depois da aparição do fantasma. A bala que lhe despedaçou o crânio era destinada ao seu empregado, Henri d'Aldiger.
O autor do artigo quis, a todo preço, cumprir a promessa que fizera ao jornal de contar alguma coisa de emocionante, e para esse efeito tomou a anedota que narra com sua fecunda imaginação, ou ela é real? É o que não sabemos afirmar. De resto, isso não é o mais importante, verdadeiro ou suposto, o essencial é saber se o fato é possível. Pois bem, não hesitaremos em dizer, sim, as advertências de além-túmulo são possíveis, e numerosos exemplos cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida, aí estão para atestá-lo. Se, pois, a anedota do Sr. Henri d'Aldiger é apócrifa, muitas outras, do mesmo gênero, não o são, diremos mesmo que esta não oferece nada senão bastante comum. A aparição ocorreu em sonho, circunstância muito vulgar, ao passo que é notório que elas podem se produzir a visão durante o estado de vigília. A advertência do instante da morte não é mais insólita, os fatos desse gênero são muito mais raros, porque a providência, em sua sabedoria, nos oculta esse momento fatal. Não é, pois, senão excepcionalmente que pode nos ser revelado, e por motivos que nos são desconhecidos. Eis aqui um outro exemplo mais recente, menos dramático, é verdade, mas cuja exatidão podemos garantir. O Sr. Whitbread, negociante, presidente do Tribunal de Comércio de Boulogne, morreu em 12 de julho último, nas circunstâncias seguintes: sua mulher, que ele havia perdido há 12 anos, e cuja morte lhe causava desgostos incessantes, apareceu-lhe durante 2 noites consecutivas, nos primeiros dias de junho. Ele disse: Deus tem piedade de nossas penas e quer que estejamos logo reunidos. Ela acrescentou que o 12 de julho seguinte era o dia marcado para essa reunião e que, em consequência, ele deveria preparar-se. Desse momento, com efeito, uma mudança notável se operou nele, enfraquecia dia a dia, logo caiu de cama, e sem sofrimento nenhum, no dia marcado, deu o último suspiro entre os braços de seus amigos. O fato em si mesmo não é contestável, os céticos podem argumentar sobre a causa, que não faltarão de atribuí-la à imaginação. Sabe-se que semelhantes predições, feitas por ledores de sorte, seguiram-se de um desenlace fatal. Concebe-se, neste caso, que a imaginação estando impressionada com essa ideia, os órgãos possam com isso experimentar uma alteração radical. O medo de morrer mais de uma vez causou a morte, mas aqui as circunstâncias não são as mesmas. Aqueles que aprofundaram os fenômenos do espiritismo podem perfeitamente compreender o fato. Quanto aos céticos, não tem senão um argumento: eu não creio, portanto isso não é nada. Os espíritos, interrogados a esse respeito, responderam: Deus escolheu esse homem que era conhecido de todos, a fim de que esse conhecimento se estendesse ao longe e levasse a refletir. Os incrédulos pedem, sem cessar, provas. Deus lhes dá, a cada instante, pelos fenômenos que surgem de todas as partes, mas a eles se aplicam estas palavras: têm olhos e não verão, têm ouvidos e não ouvirão.